Este é um vídeo da defesa do memorial do professor Francisco Guilherme Merique para acesso à classe de professor titular da UFES. Vamos fazer a apresentação desse memorial, que é mais ou menos fazer um apanhado da carreira científica da gente. É um filme, e aí eu acho que algumas coisas aí históricas vão ser colocadas. Eu acho que vai ser interessante a gente colocar como que a gente chegou até aqui. Fazendo a terceira defesa para a progressão funcional da classe B associado nível 4 para a classe E professor titular. Hoje a banca é o professor Alberto, lá do CDPF, o professor Josué, e é defesa do professor Francisco Guilherme Merique. Então, ele vai ter aí, de acordo com o estipulado, entre 45 a 1 hora para falar a defesa dele. O memorial escrito que já foi apresentado, a banca já analisou a pontuação de acordo com a resolução 48 do CEP, e depois da apresentação a banca fez a liberdade de fazer qualquer tipo de pergunta ao candidato. Tá bom? Pode começar, Henrique. Bom dia a todos. Então nós iremos fazer a apresentação desse memorial, que é mais ou menos fazer um apanhado da carreira científica da gente. É um filme, e aí eu acho que algumas coisas aí históricas vão ser colocadas. Eu acho que vai ser interessante a gente colocar como que a gente chegou até aqui. Os avaliadores, como foi mencionado, são dois professores do mais alto nível aqui da Física do Brasil, o professor Alberto Passos Guimarães, do CDPF, ambos são pesquisadores nível 1 do CNPq, e o professor Josué Mendes Filho, da Universidade Federal do Ceará. Bom, o memorial que foi entregue, ele tem vai até a página 68, isso aqui tem 2 páginas, vai até a página 60, tem 69 páginas. A apresentação, ela vai se enfocar principalmente nessa parte que tem 20 páginas, porque nessa parte da introdução a gente faz uma trajetória pessoal, descreve a trajetória pessoal e acadêmica, a escolha profissional, a direção dada à carreira, as realizações, os objetivos, no contexto de como professor e pesquisador. Bom, primeira coisa, nós vamos falar sobre a graduação. Eu fiz toda a minha graduação aqui na Universidade Federal do Espírito Santo e ingressei no vestibular de 1974. Nesse vestibular, eu inclusive fui bem colocado, recebi a medalha do reitor, do professor Máximo Boro, né, professor Francisco, olha aqui novinho, 17, ainda não tinha feito 18 anos, né, isso aí foi uma Gazeta de março. Eu fiz aniversário em abril, fiz 18 anos em abril. Então recebi uma medalha na Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, os cursos que eu fiz, eu passei no vestibular, na época passava para engenharia. Depois eu escolhi engenharia elétrica e concluí o curso de engenharia elétrica em 1979. Não havia curso de física aqui no Espírito Santo. E aí, em 1975, o professor Klinger trabalhou em cima de um projeto. Esse projeto foi encaminhado para o MEC, o projeto foi aprovado em janeiro de 1976. E a gente entrou para a engenharia, o pessoal falava, engenharia é bom no terceiro ano para frente, profissional, o básico é muito chato. E a gente gostou muito, eu e mais vários colegas gostamos muito do básico. Então tivemos primeira aula de física com o professor Carlos Larica. Então me lembro muito do Larica dando uma aula, a parte de mecânica teve um tópico que era movimento de um foguete. Foguete, ele perde massa, ele joga massa para fora e vai ganhando. Então é um problema de massa variável. Larica colocou uma equação integral, uma equação diferencial que envolvia a resolução, coisas interessantes assim, e vários de nós ficamos empolgados com a física. Tivemos aula com o professor Klinger, com o professor Plínio, José Plínio Batista, que foi uma pessoa maravilhosa aqui na nossa trajetória. E eu fui, inclusive, bolsista de iniciação científica do professor José Plínio Batista. Colei grau
em 1978, foi a primeira pessoa a colar grau. Você vê que o curso começou em 76, eu colei grau em 78, 2 anos depois. Porque o curso começou em agosto. Em agosto de 78 já tinha terminado, mas até colar grau foi uma dificuldade, em termos burocráticos, eu só fui colar grau. Então terminei minha graduação, em engenharia eu terminei também, tá certo? E aí, o que ocorreu? Ocorreu que eu fui admitido, na época era professor colaborador. Várias pessoas aqui do nosso quadro, na época, não tinha concurso, mas a pessoa entrava como professor colaborador. Não tinha mestrado nem doutorado, era em nível de auxiliar de ensino. Na época o departamento de Física e Química eram juntos, foi ministrado duas disciplinas, Física 1 e Física Experimental 1, mas logo no início, você vê que eu entrei em novembro, já estava dando aula desde o segundo semestre. Só foi consubstanciada em 78. E aí, no início, em 79, o professor Andarilho, que era o chefe de departamento, numa reunião do departamento, falou: ó, nós temos que, o curso foi criado, curso de Física, tem que mandar o projeto para reconhecer o curso no Conselho Federal de Educação. Eu, como conhecia muito o curso, eu tinha passado pelas disciplinas, eu me prontifiquei como voluntariamente para ajudar a elaborar o projeto, botar nos formulários do Conselho Federal. A gente encaminhou e o curso foi reconhecido. Você vê que em 1980, vários cursos ficaram 10 anos até ser reconhecido, o nosso foi logo reconhecido. Então essa foi uma atividade institucional, inclusive nessa época que a gente encaminhou aí, tinha que bater tudo datilografia, o professor Reinaldo me ajudou muito, batia muito bem datilografia, e aí tive a participação, todo mundo ajudou e o curso foi reconhecido. A segunda atividade foi, eu fui secretário regional da SBF no Espírito Santo. O estado do Espírito Santo estava ligado à Bahia. Vejam bem, eles olharam, ó, Espírito Santo tem Bahia, tem Rio, pô, Rio está grande, São Paulo é grande, pô, Espírito Santo vou botar a Bahia. Não sabe que a Bahia, Salvador está 1.100 quilômetros da gente, Rio de Janeiro está 500. Não tinha ligação, então as coisas não chegavam aqui. E nessa época não tinha internet, então nós pegamos assinado, fomos lá na reunião em 1984, lá com o pessoal todo da SBF, fizemos um pleito, e aí foi criada a secretaria, isso ajudou para a gente aqui no Espírito Santo, numa época que não tinha internet. Muito bem. E aí o professor Francisco estava na pós-graduação, ele tinha graduado, né? Terminou a graduação, entrou e vai fazer a pós-graduação logo em 1980. A instituição que foi escolhida para fazer a pós-graduação foi a Unicamp, Instituto de Física Gleb Batache. Eu passei com méritos eu passei com conceito máximo em todas as disciplinas, teve exame de qualificação de doutorado, passei, aí fiz uma mudança de programa, ou seja, eu passei direto para o doutorado. Durante o curso também fui bem nas disciplinas, tá certo? E o que foi como que foi escolhida a escolha do tema de pesquisa? Bom, eu queria fazer uma pesquisa experimental ligada ao Espírito Santo, porque eu queria voltar aqui para o estado. Qual é o tema de trabalho escolhido? Materiais carbonosos ligados à física da matéria condensada, né? Ciência de materiais. Por que isso, materiais carbonosos? Porque aqui no estado do Espírito Santo nós temos uma grande usina siderúrgica. E para produzir aço, para cada tonelada de aço, você precisa de meia tonelada de carvão. Então, coque. Então, e isso aí, ao produzir o carvão, tem um polo carboquímico. Então aqui é um polo carboquímico respeitado. Então, falei, ó, isso aí vai ser de interesse aí. Qual o material de estudo? Podia escolher carvão de eucalipto, ou um carvão mineral do sul do Brasil. O Brasil tem carvão mineral no sul. Eu optei por escolher o endocarpo do coco de babaçu. Por quê? Porque o babaçu é uma coisa sui generis. É a biomassa que tem uma das maiores densidades. É 1,27. Não tem outra, não conheço, que tem densidade igual a babaçu. Extremamente duro. E nós fizemos esse material submetido a várias temperaturas de tratamento térmico. Depois a gente vai falar das contribuições. E o orientador do doutorado foi o professor Carlos Loen. Bom, como que foi esse trabalho no doutorado? Esse trabalho envolveu trabalho experimental e também um trabalho teórico. Bom, nós fizemos o desenvolvimento e construção de sistema de preparação de amostras,
um forno para ir até 1000 graus Celsius e depois um forno para ir até 2200 com a adaptação de um forarco, forno a arco, que o pessoal usa em metais. Tinha lá no laboratório e a gente fez uma adaptação com elemento de grafite, inclusive essa parte que foi publicada na época da minha tese na revista de Física Aplicada e Instrumentação. Eu trabalhei com diversas técnicas, interagi com diversos laboratórios, cristalografia, propriedades mecânicas, ressonância magnética, etc. Bom, e contribuições científicas e tecnológicas são detalhadas, eu vou detalhar a posterior. O término do doutorado, então ele começou em 80, ocorreu apenas em 87, com a contribuição principal da tese publicada na revista Carbon, né, que é a revista internacional mais importante da área de materiais carbonosos. Bom, então isso aqui eu em 82, tá? Esse aqui é o forno principal, tinha outro forno que eu também construí, esse forno aqui foi construído, sistema de coisa, variac, aqui bomba de vácuo, etc. Tudo certinho aqui, bonitinho. E esse aqui é um detalhe do forno. Só como uma observação, na verdade, quando eu comecei tinha um forno. Só que o laboratório era de ressonância, não, esse laboratório é do forno de ressonância, nós vamos precisar desse forno. Já vai o forno. Mas aí eles falaram, ó, dá para construir, tem alguém que já construiu. Aí eu fui atrás, esse forno fui eu que construí. Isso aí foi importante, foi em 82. Por quê? Vocês vão ver depois. Isso aí, como que isso aqui foi importante, saber construir isso aqui. Então, uma parte, aquele forno, o sistema de alta temperatura, que não dá para ver, foi a primeira apresentação de trabalho meu, foi na SBPC, em Belém do Pará, em 1983. Nessa tinha uma reunião, a SBF se reunia, as reuniões da SBPC nessa época eram de suma importância para a comunidade científica do Brasil. E por isso que quando eu voltei, eu tive um afastamento de apenas 4 anos, eu voltei, poxa, aqui como é que a gente está? Não tem SBF, vamos criar a SBF. Então, aqui no estado do Espírito Santo. Bom, isso aí é a revista é essa daqui, por acaso eu tenho um exemplar, foi 25 anos da coisa, a contribuição foi publicada aí, essa aqui é uma folha de rosto da tese, né, com editor Itautec, é um editor de texto que eu consegui fazer várias coisas com esse editor. Bom, aí, deixa eu voltar, terminou o doutorado. 87. O que nós vamos fazer? Criação de um laboratório aqui no Espírito Santo, Laboratório de Materiais Carbonosos. Então trabalhamos com afinco para implementar o laboratório, no Departamento de Física, né? E esse laboratório foi criado, Laboratório de Materiais Carbonosos. Posteriormente a gente chama, o Laboratório de Materiais Carbonosos Cerâmico, porque a gente trabalha muito com isso aqui é importante, mantendo a mesma sigla. E aí, como que isso aí foi feito? As dificuldades foram muitas. O que fizemos foi arregaçar as mangas, trabalhar muito. Agora, o que é arregaçar as mangas e trabalhar muito? Bom, conseguimos uma sala, fizemos limpeza e ocupação, construímos equipamentos novos, procuramos materiais e equipamentos em depósito em outros laboratórios da UF, doação, empréstimo. Consertamos e atualizamos equipamentos antigos, submetemos projetos a órgãos financiadores como o CNPq para obtenção de infraestrutura e de bolsas de iniciação científica e outros. Fizemos importação de equipamentos, etc, etc, etc. Aí tem um caderno de laboratórios. Esse é o caderno de laboratório número 1 do nosso laboratório. Tem fotos, tem documento. Eu acho que convém a gente dar só um break. Eu ia deixar isso aí para o final, mas eu acho que é interessante a gente já mostrar algumas coisas aqui. Bom, eu tinha voltado, meu afastamento terminou em 84 e em 85 eu já submeti um projeto aqui no departamento, estava fazendo a tese, viajava para terminar, já para montar e construção de um laboratório. Então isso aí foi um objetivo. E aí dinheiro. Eu ia conseguir muita coisa doada. Lá em Campinas me deram o elemento resistivo, o Cantal, me deram algumas coisas, mas eu não tinha outras, o isolamento. Então a gente submeteu um projeto. Aqui era um recurso, a Fundação Ceciliana Abel de Almeida, e 3 milhões de
cruzeiros, porque tem que pegar isso aqui e multiplicar por isso aqui, o fator de escala é essa, na época de inflação do Brasil. E aí isso aí foi aprovado e aí construímos o primeiro forno. Esse forno ainda está sendo usado no nosso laboratório. Só agora, recentemente, acho que mais de 20 anos depois, foi trocado para ver como é que estava o estado, foi acertado algumas coisas. É o mesmo forno que foi feito em 1985. Bom, e aí vamos ver esse caderno, laboratório número 1. Caderno de laboratório número 1 foi aberto em julho de 87, porque terminou a tese em julho. Eu falei, já, vamos que vamos. Esse caderno aqui é o caderno do meu doutorado, da tese, doutorado. E esse aqui é o caderno já aqui do LMC. Então é esse caderno aqui que nós vamos ver aqui agora. Algumas coisas. E eu vou falar alguns nomes aqui. Primeiro nome, Larica, Carlos Larica. Eu costumo escrever muitas coisas. Então, eu estou aqui com um caderno, os cadernos aí, os cadernos de anotação pessoal meu já está em 38. Caderno de laboratório não, depois eu posso comentar. E aí, você vê que aqui, no dia 29, ontem, eu e Larica fizemos a soldagem do tubo de quartzo a ser usado na preparação da amostra supercondutora de alta temperatura crítica. Tinha saída com supercondutividade de alta temperatura, Larica conseguiu os materiais lá no Rio de Janeiro, a gente fez a soldagem, tarará. E isso aqui não é para a gente ficar lendo aqui, não, porque cansa, só coisa histórica, eu vou só comentar, não se preocupe muito em ler aí. Aí o tratamento térmico da primeira amostra, né, que a gente fizemos aí, só para colocar aí o início nosso aqui do laboratório recebendo ajuda. Nessa época, eu tinha terminado o doutorado, o professor Reinaldo tinha terminado o mestrado dele, tinha voltado para cá. E ele não tinha, por exemplo, equipamento para desenvolver o que ele estava fazendo, o que ele tinha feito lá no mestrado. Então ele me ajudou muito aí. Então, eu e Reinaldo fizemos uma reunião, discussão do nosso projeto de pesquisa. Estava na época do CNPq, estava fechando um projeto no final de julho, de agosto. Então, eu e ele abordamos, escrevemos materiais, tarará. Então, a gente discutiu isso aí. Aqui, Larica novamente. Olha as dificuldades nossas. Larica esteve novamente no laboratório, me ajudando nos equipamentos alemães. A gente tinha conseguido, no Brasil, né, as universidades tinham conseguido equipamentos da Alemanha Oriental. Então, conversamos sobre os projetos que eu falei com o Reinaldo e falamos sobre a possibilidade de implantarmos a construção de sistema para baixas temperaturas, com garrafas térmicas. Por quê? Porque a gente não tinha como baixar as temperaturas, não tinha equipamento. Então o Larica, semana passada eu fui ver, ele me mostrou esse equipamento lá, foi uma dificuldade. Hoje em dia, se vocês entrarem nos nossos laboratórios, no laboratório do Larica, vocês vão ver o que estágio está. Então a gente não tinha as coisas. Aí apanhamos conexões de válvula, de outros materiais, consegui material na química, cadinhos, garra, bomba de vácuo, não sei o que lá, a arrumação está prosseguindo e assim por diante. Depois vocês vão ver, isso aqui vai terminar logo. Aqui é eu e Reinaldo, que quase que explodimos lá no laboratório. Nós invertemos entrada e saída num variac, em vez de dar uma relação de 100 para 0, para sair 0, saiu o oposto, que quando você divide por 0 vai para infinito, ou seja, deu um curto-circuito, só para mostrar aí que acontece algumas coisas. E aí todo mundo aqui conhece o Alfredo. Como que o Alfredo começou ali no laboratório? Talvez ele nem lembre disso, porque foi eu que anotei. Aqui, no dia 23 de agosto de 88, recebemos a visita do mestre Alfredo, né, que concluiu o mestrado agora no final de julho de 88. Ele concluiu lá na Unicamp, trabalhando com plasma. Ele deve permanecer no Espírito Santo. Falamos da possibilidade dele fazer um trabalho aqui no laboratório. Ele não tinha emprego, não era professor, nada. E como que é? Com a sua manutenção via CNPq ou BANDES ou outra fonte. Voltaremos a começar. Isso aqui é o aluno de iniciação. Isso aqui é o Carlos William, que terminou a engenharia elétrica de novo lá trabalhando conosco. Ele foi em iniciação científica, né? Ele viu os espectrômetros, se assustou um pouco. Voltaremos a conversar. Aí queria conseguir manual. Vai logo terminar. Esse aqui era aqueles espectrômetros
muitos deles aí, o de infravermelho e tal, tudo meio detonado, então a gente foi tentando conseguir colocar nas dificuldades danadas, esses equipamentos antigos da Alemanha. E aí, só para vocês verem aqui, nós conseguimos, o Luiz Carlos entregou os manuais, e aqui, ó, agosto de 88, projeto CNPq. Eu virei à noite, no outro dia, eu, Alfredo e Reinaldo, tomamos 3 horas da madrugada. O que é o passo fatal era outro dia. Eu acho importante, essa página aqui é uma página importante do caderno. Olha o que está escrito aqui. Entregamos o projeto às 16, é um projeto integrado de pesquisa, que envolvia auxílio, etc. Estudo de propriedade, materiais carbonosos, estudo de propriedades físicas e aplicações tecnológicas. A equipe era eu, o Reinaldo, o Alfredo, tinha 3 estudantes de iniciação científica. Todo mundo, ninguém tinha bolsa aqui. Eu e o Reinaldo tínhamos um salário para UFS. Bom, e aí, para vocês verem como é que era difícil, a gente ia, fomos ao depósito de materiais da UFS, conseguimos uma balança ou alarme, que está faltando peças, nós tentamos consertar. Tinha uma balança, uma balança bem antiga, fizemos troca com uma um pouquinho antiga também, mas um pouquinho melhor. Por exemplo, isso aqui era um estado da arte. Nós conseguimos essa balança aqui, foi uma festa, porque essa balança era muito melhor, estava com uma porcaria, tinha uma porcaria. E essa balança, hoje em dia, ela serve, fica mais como um museu lá pra gente. E aí? Agosto. Agora nós estamos em janeiro. O que aconteceu em janeiro? Yes! Recebemos do CNPq a concessão de um auxílio. Era 5 milhões de cruzados, ou seja, 5 mil cruzeiros novos e 2 bolsas de IC. E encaminhamos ao Programa de Formação de Recursos Humanos e a Estratégia RAI um projeto de pesquisa solicitando uma concessão de uma bolsa para o Alfredo, que estava sem bolsa, e outra de iniciação científica para outro aluno, né, Romulo Eringe. Em janeiro, o maçarico de plasma começou a funcionar. No dia 23 de março, ele atingiu 320 minutos de operação. Bom, os recursos saindo, né? Os recursos foram esse aqui, ó. Olha o valor total. Em cruzeiro, cruzados, né? Valor total. Material permanente. Esse valor de material permanente. E o que aconteceu? Aí vocês devem estar pensando, e Alfredo? Bom, nós demos sorte. O projeto que a gente submeteu ao programa RAI, conseguimos a bolsa para Alfredo, depois a gente conseguiu prorrogação, e conseguiu a outra bolsa de iniciação científica. Então, nós mandamos os projetos com toda coisa e conseguimos essas bolsas aí. E aí, com a liberação dos recursos, nós começamos a comprar material. A gente já estava no céu, era recurso de pouca, mas a gente estava no céu, estava todo gás. E falamos, ó, vamos comprar um multímetro de 6,5 dígitos da Kittler. É um equipamento importado. Como que a gente vai importar isso? Aí eu vi que tinha um tal de um bônus da Unesco. Ninguém aqui, praticamente ninguém, só talvez os mais velhos, sabe. Aí mandamos o equipamento, bônus da Unesco, aí consegui comprar, manda a carta para lá, carta para o fabricante. Aí isso aqui já é o bônus da Unesco chegando aqui no dia 31 de março de 89. Aí o equipamento chegou. Chegou, falei, pô, tem que fazer. Na hora que eu fui lá para pegar o equipamento, o que acontece? Você tem que fazer uma DI. O que é DI? A declaração de importação que preencheu um monte. Você não vai conseguir, tem que contratar. Falei, não, precisa não. E aí eu fui em cima, falei para lá, falei para cá. No final das contas, o Buteri, que era o chefe do setor de importação, falou, ajuda o professor. E aí recebemos uma ajuda e conseguimos fazer. Isso aqui é uma DI da Universidade Federal do Espírito Santo, para conseguir esse, e dispensa, olha aqui, olha o equipamento, dispensa a emissão de guia de importação de acordo com o comunicado, e adquirido com bônus na Unesco sem cobertura cambial. Então foi um negócio interessante, a gente fez essa importação, e olha, no dia 9 de 6 de 89, o equipamento já estava aqui com a gente, aí foi uma alegria muito grande. É esse equipamento que até hoje está funcionando. Até hoje é um equipamento de alto nível, é um equipamento da Kittler e funciona lá nos nossos sistemas. Bom, isso aí é algumas fotos iniciais, tá? Isso aqui é o plasma aí com o Alfredo, nós colocamos o Alfredo
começou a fazer lá o plasma para tratamento de alta temperatura da amostra, o plasma funcionando. E aí outra pessoa, e o Jair? O Jair está lá atrás, está olhando aqui. E aí, Jair, como é que você entrou aqui? Que dia? O Jair aqui no laboratório de 15 de nove de 89. Ele tinha passado na graduação, foi um dos melhores, foi o melhor colocado do vestibular geral da UFS. E aí já no segundo semestre do curso dele já entrou com uma bolsa de iniciação científica daqueles projetos que a gente tinha colocado. E aí começamos a trabalhar, estava explicando como é que era o forno. E aí o professor, didático, equipamento trifásico, explicando as coisas. E aí, primeiro tratamento térmico do Jair, e depois já estava até aqui, já tem a letra do Jair. Isso aí já é letra do Jair lá. E aí, nessa fase, eu acho que é muito instrutivo como que a gente transforma um limão numa limonada. Como que a gente transforma um limão? Tratamento com cloro. Se vocês observarem bem, teve uma época lá, 87, depois entrou 88. Por que isso? Porque eu comecei a trabalhar muito na escrita de um trabalho, de um paper de ressonância de espinha eletrônica. Aí mandamos o paper, isso aí me consumiu muito tempo. E os referis, paper bom, mas eu falava que o silício estava provocando um alargamento de linha. Aí o referi falou, olha, passe cloro na sua amostra, retire o silício para ver se decai esse alargamento da linha de ressonância. E aí é aquele negócio, ou faz ou não faz. Eu falei, vamos fazer. Só que o cloro era caro, corrosivo, as válvulas corrosivas, a gente não tinha dinheiro. Então pensamos, vamos fazer a eletrólise. Então essa primeira, olha o desenhozinho besta, eletrólise, tarará, NaCl, tarará. Bom, eu e Alfredo, principalmente aqui, aí já tem uma montagem melhor, pensando. Aí depois já colocamos o Milton Morigá, professor Milton, e vamos embora. Já outra montagem aqui, e conseguimos botar. Olha que coisa linda esse equipamento. Esse equipamento é uma garrafa de vinho que o pintor aqui usava com aguardente. Ele nos deu a garrafa. A gente cortou o Alfredo é experimental excelente, é um dos melhores experimentais que a gente tem aqui no nosso país. Cortou a garrafa, usou um método, botou um cordão, com álcool, queimou, fizemos tudo isso aí, a vidraria. E aqui o forno, aquele forno que começou a ser construído antes de eu terminar o doutorado em 85. Olha o bichinho aqui. Aqui está passando coisas nessa montagem aqui. Talvez aqui não está vendo coisa, já está vermelho. Tudo meio verde, o cloro. E aí o que aconteceu? Olha que coisa, olha que coisa maravilhosa. O paper foi publicado, foi aceito aquele paper que o referi mandou. Você veja o seguinte, ele foi mandado em 88, eu fiquei trabalhando muito para mandar, e a versão revisada em 1990. O Jair, inclusive, ele ajudou nesses tratamentos lá de remover com cloro. Ele foi publicado na revista K. Já tem o nome da UFS. Se você pegar o primeiro trabalho meu, é o nome da Unicamp. Eu entro lá no rodapé, o nome da UFS entra no rodapé. Aqui já entra o nome da UFS. E aqui nós temos isso aí. E aí o que acontece? Isso aqui, a montagem que a gente fez, olha que coisa linda, já não tem negócio de ver. E aí submetemos o trabalho à publicação da revista Química Nova. Então publicamos um trabalho internacional. Esse foi o primeiro trabalho experimental 100% feito na Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Física e Química. Tinha 2 caras da física, eu e o Alfredo, e o Milton da química. Foi o primeiro trabalho experimental nosso, saiu em 93. Então limão, limonada. Agora a limonada ficou melhor ainda, sabe por causa de quê? Olha que coisa. Eles escolheram como a capa da revista. Então a revista Química Nova, a capa da revista é a montagem. Esse garrafão aqui é um garrafão de cachaça aqui, que cortado aí, e foi isso aí. Então é algo assim que eu acho que vale a pena a gente comentar. Esse aqui, por exemplo, lá Jair fazendo iniciação, eu e Jair fomos lá, aqui é Linhares, aqui é o Rio Doce, aqui é São Mateus,
recolhemos a tufa aqui, fizemos todo um trabalho antes de ir, como que a gente vai recolher a amostra, não é chegar lá, a tufeira está aqui, pegar, não, vamos pegar a amostra aqui e ali, o equipamento para vir. E nós fizemos todo esse estudo. Então, o cientista ele tem que fazer a coisa com muita coisa. Essa aqui é uma figurinha, o Jair, eu acho que o William, trabalharam no software, o Alfredo no hardware, a gente não tinha como controlar, como comprar, foi feito a eletrônica, o Alfredo muito na parte experimental aqui, e aí controlar os fornos, aqui já estava com outro segundo forno, e aí o laboratório começou a deslanchar. Aqui já foi. Esse forno aqui já é um forno comprado, é dos Estados Unidos, que vai até 1700 graus. As épocas começando a melhorar. Aqui já é um DSC. Então, só para vocês verem que aquela dificuldade a gente não parou. A gente prosseguiu, tá certo? O equipamento, só mostrar aqui algumas coisas. E aí o raio-x. Raio-x era o nosso sonho, né, Larica? Pô, a gente não tinha, e raio-x é fundamental para quem faz pesquisa em materiais, de fração de raio-x. Aí não tinha, tentamos, não conseguimos dinheiro. Aí o Alfredo conseguiu o equipamento com doação, né? Esse equipamento que eu consegui com doação era um negócio antigo. Ele tem essa eletrônica, só que essa eletrônica já não estava funcionando, o equipamento foi colocado, eles trabalharam em cima, desenvolveram toda uma eletrônica, então um Fusquinha virou um BMW. Né? Esse equipamento serviu muito para a gente. E depois, hoje em dia, se você chegar no laboratório, a gente já não precisa mais disso. Temos água de fratômetro da Shimatsu no nosso laboratório, no laboratório lá do que o Edson comanda atualmente. Então, como que a coisa evoluiu? Esse aqui já é o equipamento nosso. Isso aqui já é as conferências. Desde o início de 93, nós estamos indo em todas as conferências de materiais carbonovos. Isso aqui é uma série de Chemistry and Physics of Carbon. Então a gente tem um laboratório, compramos, com muita dificuldade, às vezes dinheiro pessoal, mas conseguimos manter isso aqui. O que não tinha, tiramos xerox, encadernamos aqui, e alguns deles ali. Na época, biblioteca nossa, um caos em termos de periódico. Então como fazer? Então a gente, poxa, esse aqui foi com dinheiro meu, do Larica, do Alfredo, do Jair, a gente se cotizava e comprava algumas coisas. Eu era sócio da American Physics Society, a gente comprava alguma coisa. Posteriormente a CAPES fez um negócio maravilhoso, na década de 2000, tá certo? Foi o portal de periódico da CAPES que supriu isso aí, mas a gente não tinha, a gente tentava dar um jeito aí, era uma dificuldade muito grande. Aqui é uma foto, depois aqui é o Antônio Lopes, Alfredo, isso aqui é o Magno, essa aqui é a secretária da pós-graduação, esse aqui era aluno de iniciação científica e é professor do IFES atualmente. Aqui é o trabalho lá do laboratório, um aluno já de mestrado, já tinha implantado o programa. Algumas coisas, ó, sempre o forno, sempre o forno. Olha o forninho aqui. Aqui o Alfredo ganhou um prêmio de plasma spray, que ele não tinha recurso. Aqui é Álvaro Abreu. E aqui é o Jair talvez nem tenha, não sei se ele tem essa foto. Essa aqui é a apresentação do trabalho de tufa. Esse trabalho é um dos trabalhos mais citados nossos, foi a conferência de 1998. O Jair, já no doutorado dele, desenvolveu esse trabalho de ressonância magnética nuclear, né? Então, a apresentação do trabalho lá em Estrasburgo. Esse aqui é um equipamento que era o sonho nosso, carbono, hidrogênio, nitrogênio, é um equipamento de última geração. Hoje em dia a gente tem com projetos da Petrobras aí que o Alfredo colocou. E aquele negócio que o Larica falava do controle de temperatura, tem no nosso laboratório, lá no laboratório dele, hoje em dia tudo dá mais, né, para fazer medidas, e aquelas dificuldades hoje, e que a gente não ficou parado, né? Aqui um equipamento de ressonância. E o laboratório de materiais gerou um filho, só que o filho é maior do que o pai. Então o Alfredo, com o trabalho dele, laboratório de plasma térmico, com patrocínio da Petrobras, hoje o laboratório de materiais de materiais de plasma térmico, nós somos irmãos, LMC, LPT, mas eles, né, maior, então é um trabalho da mais alta relevância, envolvendo plasma térmico e carbono, porque a gente produz hidrogênio, trabalha com CH4,
metano e outros gases, com plasma a gente produz hidrogênio, que é altamente relevante, e produz carbono. Carbono, assim, neutro de fumo e outros materiais. Bom, essa parte aí a gente conclui. Os resultados, a gente acredita que a gente é um centro de referência. Deixa eu pegar aqui. Alfredo, você faz favor de... Aqui deve ter uma pilha aqui. É só trocar aqui, fazendo favor. A gente é um centro de referência no estado e no país na área de materiais carbonáticos. Nós temos contribuições científicas e tecnológicas e recursos humanos pela informação. No memorial tem as sessões 7, 8 e 9 que detalham isso aí. Bom, e agora eu vou pegar aqui alguma coisa mais pessoal, porque eu como pesquisador, a gente vai falar. O número de artigos, isso aqui é o número de artigos no Web of Science e no Scopus, dá 36. O número de citações, 514 hoje. No dia 29 de abril era 498, é quase a mesma coisa, então não vou ficar muito não, porque o memorial ele foi feito baseado no dia 29 de abril. Hoje tem o fator H do pesquisador Francisco Emerick, é 13. O número médio de citações por trabalho é 14. A média dos fatores de impacto dos periódicos é 3,7. E as relações tem as patentes e outras contribuições. E a gente tem uma forte participação nos congressos internacionais da Carbon. Isso é algo relevante aí que a gente tem que falar. Só para colocar aqui, a revista que a gente mais publica é a revista Carbon. Nós temos 9 trabalhos. Hoje a revista Carbon, você quer a planilha Excel, que está aberta, eu tirei a Excel, é 6.160. Então tem periódicos aqui, tudo, Fuel está com coisa, tem uma revista Advanced Material, tem 15 e assim por diante. A média dá 3,798 e a média ponderada, levando em conta o número de artigos, dá isso aí. As maiores bases que tem hoje são a Scopus e a Web of Science. Só vou mostrar algumas páginas aí. Na Web of Science, na Scopus, aqui está colocado o índice H, aquele que eu falei que é 13, o número de citações nessa base era 513, e aí está mais ou menos a estatística. Eu vou só focalizar ali a estatística dos trabalhos, 25% na Carbon, Energia Fuel, Solid State Nuclear Magnetic Resonance, e assim por diante. Citações por ano. Você vê que aqui tem uma série de trabalhos que tiveram uma citação aqui muito grande no coisa, depois a gente pode comentar sobre isso. Aqui é a Web of Science. Se entrar no Web of Science e botar isso aqui, no meu caso é fácil porque não tem outro Emerick FG que seja eu. Às vezes para outros pesquisadores fica ruim porque às vezes tem mais de um com o mesmo nome e as mesmas iniciais. Então a média de produção por ano e as citações a cada ano. Esse ano você vê que nós estamos aí. Aqui estão os 37, número de citações, soma de citações, artigo, média de citações e o índice H. Aqui, se você pegar aí, você vai ver o seguinte. O trabalho que tem maior citação é 59. Depois aquele que eu falei que o Jair, com Jair tem 58. Certo? Esse trabalho foi o trabalho de 95, eu vou detalhar aqui e assim por diante. Então, por exemplo, esse trabalho aqui, ele teve um grande impacto na época que ele foi feito. Hoje em dia ele tem pouca citação, porque era um trabalho experimental para produzir, então naquele momento ele foi importante. Ao passo que você vê que esses aqui são trabalhos que, isso aqui não conta que é 2015, até 2014, quantas citações. Por exemplo, aquele que eu falei da ressonância, e negócio de cloro, ele continua, né, sendo citado aí, e assim por diante. Isso aqui, todos os trabalhos estão aqui, até os 37 estão aqui.
E aqui agora convém fazer uma breve colocar quais as contribuições científicas principais. Eu considero aqui aquele trabalho inicial da tese, a contribuição da tese, como importante, porque ele explicou a queda de 12 ordens de grandeza da resistividade elétrica e o patamar entre 1000 e 2000 dos materiais carbonosos. A gente fez a coalescência de cristalite através do eixo C, então tem cristalites que se unem assim, planos de grafite, eles se unem assim. Eu levei em conta isso aí. Esse trabalho ele tem 37 citações, ele continua sendo citado, envolveu. Então, é um trabalho que você vê o seguinte, foi da tese, ó, você vê que entrou o nome da Unicamp e o nome da UF só vai entrar lá no apêndice que eu estava, né, na Unicamp. É um trabalho, é esse trabalho aqui. Eu acho que só para colocar aqui, ó, se você, o material, aqui a resistividade altamente isolante, você carboniza, vai diminuindo a resistividade, depois ela cai 12 ordens de grandeza, então aqui já é um material condutor, e depois fica constante. Como que acontece isso se aqui há outros materiais? Esse aqui é o material da minha tese, esse aqui é o material dos japoneses, também acontece a mesma coisa com a resistividade. Então, como que acontece isso? Se os tamanhos dos cristais do tipo grafite que produzem a resistividade, eles vão aumentando. Aqui é o tamanho dos planos, isso aqui é o empilhamento dos planos. Diâmetro dos planos e empilhamento dos planos. E aí, nós fomos o primeiro a calcular a fração de volume da fase condutor, levando em conta essas coalescências de cristalite, que outros autores não levavam. E aí, aquele comportamento foi explicado teoricamente usando teoria de percolação, aqui é a curva experimental e a curva teórica. Bom, primeiro trabalho, então, esse que a gente colocou. Depois tem aquele trabalho da ressonância, que é um trabalho interessante, não vou ter condição de tecer outros comentários aqui pelo tempo. Depois um trabalho envolvendo modo e elasticidade, que tem poucas citações, mas foi o primeiro modelo para explicar o crescimento do módulo e o máximo que ele passa na temperatura de 1000 graus Celsius. Você carboniza um carvão, vai aumentando o módulo, depois ele chega em 1000 e depois decai. A gente fez um modelo interessante. E aí é o trabalho meu mais citado. Esse é o trabalho meu mais citado. Esse trabalho, evolução com o tratamento térmico da cristalinidade dos carvões. Então ele trabalha tanto materiais grafitizáveis como os não grafitizáveis. Vai até a temperatura de 3000. Eu levei em conta a coalescência do eixo C e do eixo A. Então eu consigo ver como que evolui dentro de um carvão ou um material carbonoso qualquer, como que evolui o número de cristalites, o volume dos cristalites. Esse trabalho já tem 59 citações. Então esse trabalho foi um trabalho que só tem o nome da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Foi publicado também na revista Carbo. Só para mostrar aqui, ó, os cristalitos aqui. Eu vou só na outra figura aqui, ó, os cristalitos. Esse cristalito com esse aqui uniu a coalescência do eixo C. Depois esses bichos aqui se uniram aqui, formaram um só. Então isso aí foi levado em conta, toda uma ideia disso aí. E aí a gente consegue ver como que evolui o volume total, o volume individual e o volume total, o número de cristalitos. Para material, na anterior eu vi o material não grafitizado, agora com material grafitizado. Então esse trabalho é bastante citado. E aí eu entro já numa outra fase, que é entre 97 e 2000, fizemos trabalho envolvendo a ressonância magnética nuclear no estado sólido de materiais carbonosos. Foi a tese de doutorado do Jair. Então, o Jair desenvolveu a tese de doutorado sem afastamento, 4 anos, ele passou no concurso, eu fui orientador de tese dele no CBPF, e esse trabalho dele, publicado em 99, né, dele, ele, Tito e eu, tem 57 citações já. Então, é um trabalho assim, importante na ressonância. Outro trabalho também importante, publicado na Carbon, sobre, né, os materiais, tem 57 citações. E esse trabalho de ressonância, essa área de ressonância foi consubstanciada agora, né? Nós somos autores na série de Chemical Physics of Carbon, aquela série que eu falei mundial que a gente tem no nosso laboratório, que a gente está muito feliz de ter feito o capítulo
o Jair é o pesquisador no mundo que mais conhece a ressonância magnética nuclear dos materiais carbonosos. Então isso aí é consubstanciado por essa publicação aí. Bom, finalizando, esse é o último trabalho dos principais da área de materiais carbonosos que eu gostaria de citar, é o trabalho que foi publicado agora. Ele foi submetido em fevereiro desse ano e foi aceito em julho. Um trabalho sobre as fibras de carbono. Então, todo um estudo, um negócio muito detalhado, lutei muito. Eu acho que saiu um trabalho interessante, recebi várias mensagens de autores importantes, inclusive o cara que desenvolveu a fibra de carbono no Japão, que as firmas hoje utilizam, o professor Mochida, falando, elogiando. Então foi esse trabalho, só tem também o nome do Laboratório de Materiais Carbonosos Cerâmicos, da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse foi um trabalho assim que a gente considera que deve ser bastante citado. Ele saiu agora, ele deve ser bastante citado. Ele tem esse modelo que envolve grafeno, então usou toda uma literatura, eu não vou entrar aqui em detalhe. Esse aqui eu já dei um seminário, logo que o trabalho foi saído, foi dar um seminário aqui. Bom, e a parte de materiais, então eu falei dos materiais carbonosos, as contribuições principais dos materiais cerâmicos, estão ligados à tese de doutorado de Alfredo. Eu não fui orientador, fui o co-orientador. A orientadora foi a professora Elisa Saitovic do CBPF. Então Alfredo desenvolveu, um analisador termomagnético isocórico, foi patenteado. Isso aí permitiu ele medir pressão em si. Então aí saiu uma série de trabalhos, um trabalho muito interessante, coisa que outros autores não viram, a gente conseguia ver, e isso aí foi importante. Eu participei de todo esse desenvolvimento, e na hora de escrever os trabalhos, a gente discutia, correção, etc. Esse trabalho aqui teve 47 citações, teve outros trabalhos, vários trabalhos aí. Bom, aí nós vamos para a fratura frágil, outra área que a gente trabalha. Bom, na hora de entrar em fratura frágil, eu achei por bem falar que meu pós-doutorado 96, 97 em Leeds. Quando eu fui para Leeds, eu queria estudar lá propriedades mecânicas de fratura de carbono. A gente assistiu às aulas do professor Warren. E aí eu não gostei de uma teoria, da teoria de Griffith. E aí no final, próximo de eu ir embora, eu botei no meu caderno. O Warren falou: if you are claiming that Griffith's theory is wrong, you will have a hard time. Se você está achando que a teoria de Griffith está errada, você vai sofrer, vai padecer. E aí eu falei: esse negócio está feio. Então o que eu fiz? Eu não podia dizer que a teoria está errada, não. Eu concebi um experimento e executei esse experimento. Esse aqui é o inglês lá que me falou isso aí, um cara muito bom. E esses trabalhos de fratura frágil, a primeira coisa, nós botamos logo uma patente, porque era uma coisa que poderia ter uma aplicação comercial, tá certo? Que foi até o CNPq que patrocinou essa patente. E aí tentamos submeter. Eu mandei para Nature, para Science, ele falou: não, rapaz, você é de Cariacica. Estou brincando. Eles falaram: não, vai para um periódico mais especializado. E aí fomos para Applied Physics Letters. Applied Physics Letters, esse trabalho foi aceito. E aí a Nature no Nature Research Headlines, noticiou sobre o trabalho. Então a gente ficou, nós não publicamos na Nature, mas eles noticiaram, né? A revista Nature Headlines, Francisco Emerick, da Universidade Federal no Brasil, fez isso. Isso aí foi um negócio interessante. Muito bem. E aí, a parte experimental e a parte teórica? A parte teórica também, né, tentamos e conseguimos publicar no Journal of Applied Physics, 2007, 2005, 2007. Esse trabalho foi um trabalho que me deu mais... Trabalhei muito com isso, e para conseguir publicar foi difícil. Aí o que aconteceu? O referi falou: o trabalho é considerado outstanding e eu recomendo publicação. Só que quebrar paradigma, esse trabalho eu falo de anequações da teoria de Griffith. Eu falei para minha esposa que eu ia falar uma palavra, ela falou para mim não falar, eu falei: eu dei porrada no Griffith. Mas então, tudo, né, educadamente, mostrando inadequações, mas ele só teve 9 citações. Então é muito difícil. Está publicado, está colocado. Eu acho que a teoria está errada. Eu faço um experimento mostrando isso, mas o pessoal ainda continua falando da teoria de Griffith. E o trabalho é um trabalho
tem uma citação por ano, que é algo bastante razoável, mas eu achei que fosse ter muito mais. De repente, no futuro, a gente vai ver isso aí. Se alguém me perguntar depois, negócio de fatura, eu posso comentar sobre isso. Contribuições tecnológicas principais. Então, as científicas, eu falei. As tecnológicas, eu gostaria de citar o carvão de endocarpo de Babaçu. A gente defendeu isso aí, substituir diretamente. E o uso do carvão de Babaçu implica em preservação do ecossistema, que é o coco. Então, eu não tenho que cortar. Por exemplo, carvão vegetal, você tem que cortar a árvore. Se você refloresta, tudo bem, mas muita gente não refloresta. O Babaçu, como é o coco, você tem que preservar. Você fica, coisa preservada. Então, a gente publicou no Brasil, na revista Metalurgia ABM, que é a revista, essa revista aqui, foi até um editorial da revista, e publicou na revista Fuel, Redução de Emissão de Alto Foro, e publicou na revista Biomass and Bioenergy, que é uma revista que é importante aí, que tem um fator de impacto razoável. Também revista Fuel e Biomass. Bom, agora convém a gente falar alguma coisa sobre algumas atuações. A criação do programa de pós-graduação em Física, a gente teve participação direta. O curso foi criado em 92, eu fui o primeiro coordenador, e quando eu saí, fiquei 4 anos, o curso teve conceito B. Então esse, por exemplo, o curso, por exemplo, ele começou a funcionar na sala 5 do ensino. Mas por quê? Ele não tinha local, primeiro para montar a secretaria, né? Hoje nós temos esse prédio, não tinha, e a biblioteca nossa não tinha ninguém, então ficava fechado. Então botou a secretária lá dentro da biblioteca, a secretária atendia isso aí. Então foi um negócio interessante que a gente fez. Aqui o professor Francisco Elias foi o coordenador adjunto e eu fui o coordenador. Esse curso teve, quem queria participar, nós fizemos um projeto, quem queria participar, as pessoas que se prontificaram a participar estão aqui, né? E eu vou só dar um foco aqui nesse corpo docente. É um negócio interessante. O Plínio se aposentou, aí tinha um cara que ele ficava na porta da biblioteca, na porta da secretaria, e botava aposentado. Aí eu vinha com aquele corretor branquinho, eu não escrevia em cima, eu colocava do lado, aí eu botava lá. Depois ele botava aposentado de novo, eu vinha do lado. Depois a pessoa esqueceu. O professor Plínio tinha aposentado, mas o Plínio sempre contribuiu, sempre esteve aqui com a gente. O professor Plínio está aí. E o professor Plínio foi o primeiro, na primeira tese, então, o Sérgio, cadê o Sérgio? Está lá atrás, que é o atual coordenador, ele foi orientado pelo Sérgio. A primeira defesa de dissertação aqui no mestrado foi, aqui está o Plínio, eu pensei que fosse o Sérgio, mas não é o Sérgio não. Bom, depois nós fomos a chefia do departamento, 98 a 2000, eu não vou ter como falar muito aqui, então, mas só gostaria de dizer que a gente sempre procurou fazer, isso é importante na carreira da gente, procurar, isso aqui é o departamento, essa foto foi tirada, a secretária que trabalhou comigo 2 anos, estava indo para o Recife, tá certo? Nós fizemos uma festa, compramos vinho, né? Blindamos ela, o trabalho dela aqui, é um departamento como um todo. Então a gente procurar sempre fazer um bom ambiente de trabalho, é algo assim importante na carreira da gente. Bom, agora a atuação institucional, talvez das mais importantes da universidade, foi a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Na hora que eu entrei lá, tinha um aviso na porta, em janeiro de 84, eu acho que eu peguei esse aqui, era esse aviso. Tá até aqui, quando eu tirei, ele tá meio coisa. Entrar somente quando autorizará a porta de vidro, isso aí não pega muito bem, né? A universidade é para receber todo mundo. Nós tiramos isso aí logo, mas deve ter tirado isso aí uns 2, 3 meses depois, aí, mas me incomodava isso aí. Teve um dia aí que eu tirei isso aí, logo no início. Bom, uma das coisas que mais ajudaram a gente foi esse gráfico aqui. Eu subi o curso em 2000, a PRPPG em 2004, aí fui ver como é que a gente está. Sabia que a gente estava mal no CNPq, mas só que isso aí nos ajudou. Nós estávamos em último lugar, o Espírito Santo no último lugar, no recurso do fomento do CNPq em relação ao PIB. Então, isso aí muito nos ajudou. Por que muito nos ajudou?
porque nós fomos ao governo, depois eu vou falar sobre isso, e depois eu vou comentar sobre isso. Mas deixa eu colocar aqui. Fomento nós estávamos mal, mas nós tínhamos apenas 19 cursos de mestrado e 5 de doutorado, a maioria com conceito 3. Depois, nesse período, nós passamos o número de mestrados de 17 para 47, foi um crescimento de 147%. Está funcionando aqui, Alfredo? Conseguiu o nome? Já está. Mas já está, né? Um pouco tempo, mas tá. E teve um dos maiores crescimentos das universidades federais, uma melhoria considerável nos recursos captos, melhoria substancial nos recursos captados do CNPq. Só para colocar esse gráfico, bota um físico numa pró-reitoria, ele vai fazer gráfico, né? Então isso aqui mostra a universidade tinha apenas um mestrado, depois o primeiro doutorado foi aberto em 93, que é número 1 aqui desse gráfico. E ela foi crescendo. Desse período em diante, a taxa de 1,1 mestrado por ano e aqui 0,4. E esse aqui é o período que a gente ficou na pró-reitoria. Então a derivada que subiu e a derivada que subiu. Multiplicamos por 4 a derivada do mestrado, multiplicamos por 3 a derivada do doutorado. Esse trabalho não é um trabalho solo, de forma alguma. Você tem que fomentar. Quem cria curso de mestrado e doutorado são os professores. Então tem que fomentar e a gente tem que incentivar, tem que trabalhar junto. E a gente criou um ambiente em que todo mundo se sentiu incluído e houve esse crescimento, a gente ia atrás e fizemos isso aí. No início, nós fomos pela inserção no mapa do Espírito Santo, mapa, nós estávamos em último, eu queria ser inserido. Aí fomos o ministro da Ciência e Tecnologia, numa audiência, presentes à audiência, eu vou só mostrar aqui. E o resultado dessa audiência, nós tivemos maior inserção e interlocução com as agências federais, e essa foi uma coisa importante. O Reinaldo, que era o vice-reitor, hoje é o reitor, o ministro de Ciência e Tecnologia, Campos, o Casagrande, que é o atual governador, Schettino, Fernando Equenhoff e o pró-reitor aqui. Só que nós não falamos, não é só para falar com ele. Nós levamos um documento mostrando que ele estava inútil, solicitamos, a gente foi incluído em editais junto com o Nordeste e em algumas outras coisas mais. Só que não fomos em coisa federal, nós fomos para as coisas estaduais também. Então, fizemos um documento específico para a coisa e foi entregue ao governador Paulo Artung na época, em abril de 2004. Depois tem um vídeo aqui que a gente vai passar, é um vídeo curto, que vai mostrar mais ou menos como isso aí foi. Então esse aqui é o gráfico que eu falei. O resultado dessa ação foi a criação da FAPES e da CERT. A gente não tinha, era um dos poucos estados que não tinha. Logo no início da gestão, então a gente trabalhou no projeto. Então não é só reclamar, mandou um documento e depois com Fernando Equenhoff, eu, o Klinger, o Reinaldo, escrevendo o projeto, tinha um projeto que estava lá, fomos indo, e eu ainda ao Bom Dia Espírito Santo, que vai ser mostrada aqui no jornal, no telejornal. Nós fizemos documento depois, 2008-16, estava uma situação de bolsa muito ruim, então hoje em dia nós estamos com isso aí resolvido, é um documento muito interessante, em parceria com a Pró-Reitoria de Planejamento, participamos da criação na área de patente aqui, e fizemos a coordenação de vários projetos, projeto do CTI, ele tinha a participação de subprojetos e a Pró-Reitoria, então com a experiência nossa, a gente escrevia, ficava de última hora, aquele negócio, né, que a gente tem que cumprir os prazos, os editais e tudo mais. Um dos resultados é esse prédio aqui, o prédio desse prédio aqui do programa, foi recurso do CT Infra e o professor Armando Biondo conseguiu complementar com verba do MEC. Era para ter um andar, tem 2 andares aí, então, mas a placa aqui, né, com o recurso do CT Infra, e aqui, e esse prédio recebe o nome, né, de uma pessoa maravilhosa, que foi o professor Plínio, que é um professor que deu uma contribuição aqui muito grande. Depois que eu saí da Pró-Reitoria em 2012, o Concitec me agraciou com destaque profissional em ciência e tecnologia, que eu coloco aí do governo do Estado. Bom, só para
nós estamos na experiência docente, as disciplinas, né? Tem várias disciplinas. Eu só vou mostrar aqui isso aqui. Isso aqui atualmente, eu tenho dado muita aula para alunos. Isso aqui foi um dia que nós fomos lá na praia de Camburi, numa aula falando sobre ondas, falando de outras coisas mais. Então eu tenho trabalhado muito com os calouros de física, são turmas grandes. Isso aí, nesse dia foi pouca gente, estava pouca gente, mas são turmas grandes e turmas muito boas que a gente tem trabalhado aí. Bom, essas aí são as orientações aqui do CBPE, de doutorado concluídas, orientações de mestrado, orientações de iniciação científica, nem todo mundo, não todo mundo, porque muitas delas o Jair e o Alfredo coordenaram, então eu não estou colocando o nome. As orientações de andamento, estou com 2 alunos de doutorado e um de iniciação científica. Eu vou falar só brevemente aqui sobre o grupo de pesquisa, está cadastrado no CNPq, é um grupo certificado, aliás está terminando, no dia 12 termina o prazo de licença. Amanhã, né? Não, depois de amanhã. Aqui os professores, então atualmente nós temos o professor Evaristo, o professor Vanderlan, o professor Jorge Gonçalves, o Alfredo e o que eu já falei, e tem o Miguel, o Leonardo, alunos de doutorado, alunos de mestrado, iniciação científica e técnicos. No nosso projeto também, no passado, nós tivemos o Reinaldo e o Klinger, e tivemos diversos alunos de mestrado, doutorado. Intercâmbio científico aqui na UFS com o professor Carlos Larica, o professor Edson, o professor Marcos Tadeu, o professor Milton, os principais, tem outros, mas são os professores principais que a gente trabalhou. E outras instituições, o professor Tito, a professora Elisa e outros professores aqui. E, finalizando aqui, um agradecimento geral a todas as pessoas e instituições que muito colaboraram com as realizações. Foram realizações com a participação de muita gente. Então, muito obrigado pela atenção. E um slogan: quem não vive para servir, não serve para viver. Da onde vem isso aí? Eu só finalizo aqui. Isso aí vem de um político da década de 70. Que me marcou, tinha 14 anos, em 1970. Meu pai foi candidato a prefeito lá em Cariacica. Então ele dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, o papai não foi eleito, né? Mas tinha um plano de trabalho, tinha tudo aquilo. Eu vou deixar só para finalizar, tem esse vídeo que eu acho que é interessante colocar. Não sei se a banca quer que eu posso colocar agora. Vou colocar, né, gente? Pode. Então, eu vou colocar aqui. Entrevista à TV Gazeta, programa Bom Dia Espírito Santo, março de 2004. Bom dia. Bom dia, são 6h30. Os espíritos aguardam nos corredores, nas escadas. Fazem hoje uma paralisação de 24 horas. E o Espírito Santo está na contramão do desenvolvimento científico. Nosso estado é o que recebe menos dinheiro do governo federal para pesquisa. Os dados são de um estudo feito pela UFES. Daqui a pouco vamos saber o que estamos perdendo com isso. E a seguir, a crise interminável do Hospital São Lucas e a falta de dinheiro para a pesquisa no Espírito Santo. Nós já voltamos com os detalhes. Aguarde um instante só. E enquanto os funcionários, como você disse aí, eles irão protestar, a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, vai ao ministro. A universidade descobriu que está em último lugar em verbas do governo federal para investir em pesquisa. Esse número é relativo ao produto interno bruto de cada estado brasileiro. Quando se faz essa relação, o Espírito Santo está muito ruim. O professor Francisco Emerick, que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, estará amanhã com o ministro da Ciência e Tecnologia para discutir a situação do Espírito Santo.
Professor Francisco Merique, bom dia para o senhor aí. Bom dia. Professor, o senhor já conhecia essa situação? O senhor sabia que o professor está em último lugar? Olha, eu sabia que estava mal, mas ao assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES, nesse início de 2004, na nova gestão do professor Rubens Rasselli, nós fizemos o levantamento e constatamos, nos consternamos que essa vexatória posição nossa em relação aos recursos investidos, né, em relação ao PIB, nós estamos no último lugar. É interessante quando a gente olha o quadro que o senhor nos trouxe, o primeiro lugar em relação ao PIB é o Distrito Federal. Não é à toa, o Distrito Federal, ele situa-se onde está o poder e existe uma certa influência do Distrito Federal e influência muito grande dos estados mais desenvolvidos, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e alguns estados que tiveram uma atuação em ciência e tecnologia que a gente não teve aqui no estado do Espírito Santo, como o próprio Ceará, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, né, que são estados que poderiam estar numa situação parecida com a nossa e não estão. Qual a alegação do governo federal para que investir pouco aqui no Espírito Santo? Olha, existem alguns fatores. Um dos fatores fundamentais é que a maioria dos estados criou as fundações de apoio à ciência e tecnologia. E o Espírito Santo, infelizmente, ainda não fez. E por que não fez? Foi uma lei criada até pelo então deputado estadual Paulo Afunde na Constituição Estadual. Os 4 governadores anteriores, o senhor Max Mauro, Vitor Buarque, Albuino Azeredo e o Zé Inácio, eles não implementaram a fundação aqui no estado do Espírito Santo e a gente está nesse estado que está. Mas essa fundação, que diferença faria essa fundação se ela existisse? Essa fundação, ela foi fundamental para o desenvolvimento científico, por exemplo, do estado de São Paulo. O exemplo de São Paulo, que criou muito antes de todo mundo, alavancou várias iniciativas de ciência e tecnologia como país do primeiro mundo que faz que São Paulo esteja na frente. Sim, mas que diferença faz? Existindo a fundação, o que acontece? Vem mais dinheiro? Vem mais dinheiro. Por quê? Porque uma parte dos recursos federais, eles vêm com contrapartida. Então, um estado que não tem essas fundações, ele nem consegue trazer recursos. Por exemplo, tem 2 estados apenas, tem recursos do Pronex que a gente não consegue, o Espírito Santo, e tem outro estado que a gente sabe que a gente é o estado que não está recebendo junto com o outro, porque nós somos um dos únicos que não tem essa fundação. Além da não criação dessa fundação, quais seriam os outros fatores que estão prejudicando a vinda dessa verba? Outros fatores que prejudicam essa verba é a forma com que os recursos são disputados. Porque nós temos um grupo de pesquisadores muito bom na universidade, relativamente bom, e tem criado cursos. Nós temos 20 cursos de pós-graduação, tá certo? Tem uma graduação que forma muito bem para toda a sociedade capixaba, mas na hora de disputar recursos, na hora que você bota recurso de 1 para 10, por exemplo, então entra quem? Entra quem está nos comitês assessores, então, e quem está normalmente os melhores estados. Então nós ficamos proporcionalmente bem aquém do que a gente deveria estar recebendo. Mas, professor, o Espírito Santo é o único estado da federação que não tem essa fundação? Olha, tem uns 2 ou 3 estados que não tem. Por exemplo, tem um estado do Rio Grande do Sul que está com deficiências em termos de implementar essa fundação, em que o presidente da CAPES, que é uma pessoa originária no Rio Grande do Sul, está falando que ele vai agir para que o estado do Rio Grande do Sul possa implementar. Acontece o seguinte, que o Rio Grande do Sul, eles têm um lobby muito grande, então eles conseguem os recursos federais, alguma parte dos recursos federais, para algum lobby, então eles podem até se dar ao luxo, né, de não implementar certas coisas. Agora nós estamos numa situação tão ruim que fica difícil. Mas, professor, deixa eu só te mostrar aqui para o telespectador, que não sei se vai ser possível mostrar. Olha lá, Rio Grande do Sul está aqui, ó. Isso, onde é que está a minha caneta? Está aqui, Rio Grande do Sul. Está vendo aqui, ó? Muito bem. Ele não está tão cheio, está bem, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. O Espírito Santo está aqui, em último. E os 2 não têm a tal fundação. Está faltando o quê? Força política? Está faltando o quê? Falta, Árido, 2 coisas. Uma coisa, a gente fazer o dever de casa em nível estadual, de fazer a tal fundação, fazer a tal fundação, e também nós vamos fazer o que nós estaremos fazendo com a ajuda dos deputados federais e dos deputados estaduais, tá certo? Para que com a bancada federal a gente consiga alavancar certas coisas em Brasília. O governador Paulo Afunde, ele está prometendo criar
A Secretaria de Ciência e Tecnologia nos prometeu, durante uma audiência esse ano, e ele irá implementar a Secretaria de a Fundação, que é uma das coisas que ele criou. Eu acho que com isso a gente vai entrar no mapa da Ciência e Tecnologia Nacional, que a gente está fora. Vai estar entrando no mapa, não, mas ele um pouquinho melhor, porque a gente está bem ruimzinho aqui. Professor Francisco Emerick, pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal, amanhã estará com o ministro Eduardo Campos, ministro da Ciência e Tecnologia, para expor esse problema. Realmente é interessante, a instituição está aqui em último lugar, ele não tem uma posição econômica tão ruim assim. Professor, muito obrigado, hein? Muito obrigado. E boa sorte amanhã na audiência. Paulo Atung, então, isso aí foi em março. Paulo Atung, no dia 5 de maio, no aniversário da UFES, de 50 anos, ele botou o projeto, a fundação foi criada naquele ano, e hoje a FAP é uma das melhores fundações em termos de aplicação efetiva de recursos do Brasil. Então, por exemplo, o laboratório lá de magnetometria, então vários equipamentos foram adquiridos com recursos desses projetos, né, que a gente falou. Isso aí foi extremamente importante, essas atuações aí, a gente participou disso aí. Muito obrigado aí. Segunda parte do memorial, arguição da banca examinadora. Que novos conhecimentos possam crescer dentro do ambiente universitário, né? E qualquer turbulência dentro desse processo, né? Ou seja, exercer a liderança científica e política dentro da universidade de tal forma que ela atravesse o muro do seu laboratório, atravesse o muro do seu departamento, né? E tenha uma visão de horizonte maior dentro da universidade e dentro da própria sociedade. Eu acho que esse é que é o papel do professor titular, né? Acho que é isso que se espera do professor titular. Ele ficar engavetado dentro do seu laboratório, né? Ele perde totalmente para que ele foi criado, o objetivo maior da universidade, né? Que é gerar conhecimento de qualidade e produzir o novo dentro da sociedade, né? Então, eu fico muito satisfeito de ver que você está trilhando esse caminho de forma muito forte, muito correta, né? Você se mostra como uma liderança nova, né? Na frente dos seus companheiros, né? Você conseguiu realizar algumas coisas que são importantes. O que chama a atenção é que a parte heróica da ciência já passou. Agora você vê um laboratório com equipamentos novos, né? Que o esforço maior agora é congregar, né? E fazer com que essas coisas se multipliquem com rapidez. E a única pergunta que eu quero lhe fazer é essa. Qual é a sua visão do conhecimento hoje produzido na universidade com respeito à geração de riqueza nacional? Como é que você pensa essa questão da geração de conhecimento produzido na universidade e a riqueza nacional? Essa é, para mim, uma questão hoje muito delicada. Eu acho que essa questão ela evoluiu muito na década de 70, década de 80, a interação da universidade com as empresas era até mal vista. Posteriormente, a gente foi percebendo que a ciência é fundamental para o desenvolvimento material de todos os países, né, humano. Então a ciência no seu geral, desde a área de ciências exatas até as áreas de arte, tudo tem que ser feito com muita qualidade.
Então, hoje em dia, eu vejo, eu sou otimista, tá? Eu sou otimista. Eu vejo vários grupos no Brasil interagindo com empresas, ainda de uma forma embrionária, muitos deles de uma forma mais avançada. Então, por exemplo, essa área que a gente começou aqui lá com plasma, hoje em dia o professor Alfredo está fazendo um projeto assim, por exemplo, da mais alta relevância com a Petrobras, que é produzir hidrogênio a partir de um combustível renovável, a partir de um combustível fóssil que gera CO2, por exemplo. Então, muita coisa está sendo feita aqui na universidade, em outros lugares. Por exemplo, vocês, eu tenho conhecimento das interações de vocês lá com algumas empresas. Eu tenho mais contato lá com o pessoal também de São Paulo, em várias coisas. E eu vejo que, por que não? Por que não usar essa ciência aí? Então, eu estive outro dia desse na Coreia, na conferência. Então, o pessoal lá foi falar sobre os objetivos dele. Não, nós queremos ser o primeiro na área de carbono no mundo e botando milhões e milhões de recursos. Então, esses fundos setoriais, eles ajudaram bastante. Então, muitas das coisas que a gente conseguiu foi desses fundos setoriais. E as universidades, elas melhoraram as condições. E eu vejo isso aí. Agora é uma figura, cada um tem que fazer a sua parte. Então, eu querer fazer, qualquer pessoa querer fazer, achar que ele vai resolver, não resolve. Eu acho que cada um fazendo a sua parte e procurar fazer bem, olhar as coisas. É mais ou menos nesse contexto que eu vejo a coisa. Em primeiro lugar, eu queria concordar com a observação que o Josué fez de essa amplitude do papel de professor titular, que é um líder da universidade, e que necessariamente ele tem que enfrentar uma ampla gama de tarefas, de funções na sociedade, especialmente num país ainda não desenvolvido como o Brasil. Então, um professor titular num país mais desenvolvido, ele talvez ele não se exigisse dele essa presença na televisão para lutar pela criação de estruturas que já existem sob uma forma ou outra, mas estabelecidas há muitos anos nos países mais desenvolvidos. Então, esse trabalho de implantação, de interação com a sociedade, ele é vital em nosso país, né? Isso de um lado. Bom, então, genericamente, eu acho que essa sua apresentação mostrou a sua participação nas várias esferas de atividade que são relevantes dentro da universidade e para fora da sociedade, da universidade para fora da universidade, na sociedade mais ampla. Essa sua apresentação, ela tem alguns aspectos bem originais, porque você, especialmente no início, você destacou o lado humano envolvido na criação de um laboratório, na criação de uma equipe. E especialmente eu registro que você valorizou a participação dos seus colaboradores. Você deu um destaque importante a cada pessoa que teve um papel nesse processo. Isso no nosso meio, onde os egos são tão grandes, isso não é tão comum. Então isso foi um aspecto da sua apresentação que me chamou muita atenção. Essa forma de apresentação, onde você varre uma variedade de atividades, que foram as suas atividades, ela acaba também tendo um lado que você tem que comprimir alguma coisa, né? Então eu que não sou nessa sua área, fiquei curioso sobre uma série de aspectos técnicos ou científicos do trabalho, sobre os quais você não se estendeu aqui hoje, né?
Então me chamou a atenção, por exemplo, quais seriam as propriedades assim, para um leigo que você descreveria como relevantes desse tema, antigo tema de trabalho seu, que é o endocarpo do babaçu. Quais as propriedades físicas ou físico-químicas que você destacaria, que chamam a atenção do estudioso? Está faltando pegar o giz. Na hora que você faz uma carbonização de uma madeira, pega uma madeira, carboniza, você tem carbono, hidrogênio, oxigênio, principalmente. Você retira esses compostos, oxigênio, hidrogênio, você vai formando planos do tipo grafito. Então a primeira coisa que é importante salientar é que você vai crescendo cristais do tipo grafite dentro do material, cristalitos. Então esses cristalitos, de início, eles estão isolados um do outro, com estruturas aromo-alifáticas entre eles. Então, por exemplo, a condução eletrônica, então o material é isolante. Você tem cristalitos, então carvão de churrasco, só para colocar, um carvão carbonizado em 400 graus, por exemplo, ele tem a cor preta, etc., mas os cristalitos, então ele é isolante. Na hora que você vai carbonizando em temperaturas maiores, você vai crescendo os cristalitos. Tem um momento que os cristalitos começam a se coalescer, os planos do tipo grafite, então tem um cristalito aqui, junta com outro cristalito, e vai começando a ter condução. Então o material torna-se condutor. Então, Você mostrou aquele gráfico. A queda. Então, a teoria de percolação, a fração de volume da parte condutora em relação ao volume total, atinge um valor crítico e a resistividade cai. Então é um negócio sui generis. Então é um negócio sui generis. Mas não precisa levantar não. Não, é rápido. É a técnica mais eficaz que tem. Não, mas pode deixar que não precisa, eu vou só fazer só o desenho. Só para isso. Então você vai unindo, pode deixar, você vai unindo esses cristalitos e você muda as propriedades mecânicas. Isso aqui então é planos do tipo grafite, e aqui é a estrutura aromo-alifática. Então, por exemplo, o trabalho que a gente fez de ressonância de espinha eletrônica foi um trabalho que até um japonês, foi o primeiro cara que me citou muitas vezes numa conferência, falou, pô, ele está muito didático. Por quê? A gente pega uma amostra carbonizada em 800, então a gente faz a ressonância, a gente tem uma linha larga e tem uma linha estreita aqui. Então, o que é essa linha larga e a linha estreita? A linha larga e a linha estreita, na hora que você varia a temperatura, uma delas fica sempre a mesma e a outra vai aumentando. Então, você vê a ressonância dos elétrons livres aqui, dos portadores de cargas livres, que é um paramagnetismo de Pauli, e os elétrons livres são centros localizados, é um paramagnetismo de Curie. Né? Então, você vê, né, uma linha, na hora que você pega a intensidade do sinal, a suscetibilidade magnética, em função da temperatura, então eu fiz um espectro a temperatura ambiente, a menos 40, em função da temperatura, um fica tudo constante e o outro segue, aqui é inverso da temperatura, em função do inverso da temperatura segue aqui. Então, no material a gente vê uma física interessante, né, desses materiais aí, por exemplo, nesse trabalho a gente mostrou, na resistividade elétrica a gente conseguiu explicar aquilo ali. Propriedade mecânica, o que eu fiz? Foi um trabalho e falei, porra, será que isso aí dá? Eu botei, fiz um modelo assim, mola. Então, aí fiz as contas, então você quantifica. Então eu fui um cara que consegui quantificar muitas coisas, por isso que eu fiz nos primeiros modelos para explicar. Então tem uma parte científica ali. Na tese do Jair, dos materiais carbonosos, o que o Jair fez? Então a gente tinha muito silício. O babaçu tem SiO2. A gente via esse SiO2, que é as cinzas, né, que é a parte mineral, você carbonizava em 1300 graus, ela se transformava, reagia, o oxigênio ia embora, formava
carbeto de silício fase beta. A gente via no raio-x e via na ressonância, largura de linha. E o Jair, por exemplo, a gente não sabia onde é que está o silício. Como que está o silício do material. Então, por exemplo, o Jair aprofundou isso aí. Então, na tese dele, ele viu ressonância, vários tipos de ressonância magnética nuclear. Então, a gente conseguiu ver dar contribuições, esse trabalho de tufa dele. Ele usou a tufa, usou também o PVC em outro trabalho, esse PVC de coisa que é um polímero, material grafitizado, que não é o carvão, mas tem também os cristalitos que vão crescendo, acompanhando. Então, essa física do que está na estrutura do material, ela é muito interessante de você acompanhar com as ferramentas de propriedade. Então, as propriedades, resistividade elétrica, módulo de elasticidade, né, ressonância magnética nuclear, e várias coisas que se você acompanha no material. Então, tem uma física muito interessante. E tem, por outro lado, uma possibilidade de aplicação tecnológica. Hoje em dia, por exemplo, a gente usa esses materiais para produzir carvão ativado. Então entra alguma coisa que abre coisa para gerar poros e tudo mais, com várias técnicas. Então teve o Miguel, que, por exemplo, desenvolveu tese de carvão ativado, com outras coisas, com ferro, e assim por diante. Então, você falou também que na indústria siderúrgica isso é uma forma sustentável de agir. É o seguinte, o carvão é muito barato. Então, carvão mineral é muito barato. E a gente tem estoque de carvão, quanto petróleo, porque o pessoal fala que vai terminar em 20 anos, o carvão vai demorar mais de 1000 anos no consumo atual. Então, é muito barato. Só que o carvão gera CO2 adicional. Então, agora o pessoal está falando. Eu dei uma entrevista, na hora que saiu esse trabalho na Metalurgia BM, a gente falou sobre o uso disso aí. E aí, numa entrevista que eu dei, eu falei, isso aí é do século XXI. Nós estávamos em 1990, 90 e pouco, eu falei do século XXI. Alguém, depois uma professora daqui falou, acho que você falou do século XXI. Eu falei, eu sei. Eu falei, olha, porque é muito barato. Então, hoje está se falando. No caso do babaçu, a produção que tinha na época poderia suprir uma usina siderúrgica lá no Maranhão. Agora, por que o pessoal não falava usina siderúrgica a babaçu? Porque o carvão, a tecnologia com carvão já estava desenvolvido, carvão barato, as pessoas não estão se preocupando, mas seria algo altamente relevante em termos de utilização do material para uma usina. Então teria. Agora, por que coco inteiro? O pessoal reclamava para mim, ele que não dá, babaçu, pedacinho muito pequeno, porque tem que ter uma granulometria, a menos que você aglomere. Mas o interessante é usar o coco inteiro, que já está na granulometria. E eu consegui obter amostras sem nenhuma amêndoa. Né? Foram amostras que não tiveram processo de polinização. Isso aí seria o ideal. Seria o ideal, a gente comentou isso aí no trabalho. Não foi implementado, mas é uma possibilidade. Se amanhã, por exemplo, acabou o coque, não pode usar coque, qual é o carvão que vai usar siderúrgicas, a siderúrgica a coque? Porque tem siderúrgica a coque e siderúrgica a carvão vegetal. São dois tipos de alto-fornos diferentes. O coque aguenta, a carga tem que aguentar muita pressão. Então, apenas o babaçu que poderia suprir sem usar o briquetamento. Então, poderia ser utilizado. Não foi implementado, mas poderia ser implementado na região do Maranhão. Tem que ter a produção do babaçu. E lá tem ferro, tem babaçu. Né? Eu fui convidado pelo Compifício do Nordeste para ter uma palestra lá no Maranhão. Né? O Josué estava, inclusive, nessa época lá, nessa reunião, o Sérgio Rezende. Eu mandei para os políticos aí, lá para o Sarney, para outros políticos ligados aos estados produtores, mas acabou... Exigiria uma mudança na instrumentação? Não sei, você teria que fazer um negócio sustentável em termos de você recolher aí, seria um negócio interessante. A gente tem isso aí, algumas siderúrgicas de Minas Gerais que usam eucalipto, eles têm plantações,
como a acesita. Ela é carvão natural, né? O quê? Carvão vegetal. Né? Carvão vegetal. É outro tipo de alto forno. O alto forno, por exemplo, da CST é o alto forno da Coque, que exigiria um carvão do tipo do Babaçu pelas propriedades mecânicas. Pelas propriedades mecânicas, para suportar a carga. Então é algo assim interessante. O carvão mineral é muito barato. Extremamente barato aí. Mas é um problema, né? Tem enxofre. Tem enxofre. Tem pirita. Então a poluição é pior ainda. O melhor que tem, que vem da Colômbia, tem 2%, 3% de pirita. Bom, eu estou satisfeito, Emílio. Muito obrigado, então. Okay. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado aí. Obrigado a todos. Agora tem um ritual para... A passeia tem que seguir aqui, né?